do M vezes L, ó, 0,1583. Se eu arredondar para duas casas decimais, então seria 0,16, certo? Se você arredondar para uma casa decimal, seria 0,2. E aí já tem um erro só de partida, aí um erro de 25%, né? Então, 3, 4 casas decimais, você está jogando o erro lá para a casa dos milésimos, tá bom? Às vezes décimos de milésimos. Então, as contas que eu for fazer aqui, procura carregar pelo menos aí 4 casas decimais, tá? Se carregar menos, começa a dar muita discrepância. Até com duas casas decimais, talvez não dê tanta discrepância, talvez com duas casas decimais, se eu arredondar aqui, aí você vai chegar em 0,141, 142, né? Mas o ideal mesmo seria tentar carregar as casas decimais. Ou, aí eu vou lançar uma ideia, né? Uma sementinha para vocês aí, tá bom? Vou pegar aqui mesmo. Vocês conseguiriam colocar essa expressão aqui no Excel? Por que eu falo isso? Imagina que você vai ter que fazer um estudo onde você vai fazer a aplicação de uma aleta em uma determinada superfície. Pô, você viu que a aleta aí com 2,5 cm não está dissipando quase, parece quase nada, né? 0,14 watts, uma aleta. Só que é o seguinte, você nunca vai usar uma aleta, você vai usar N aletas numa superfície. Então, uma parcela é 0,14. Aí, se eu tiver 100 aletas, eu vou multiplicar a minha taxa de dissipação aqui por 100. Né? Então, eu vou determinar quanto que eu perco em uma aleta. E aí, na superfície que eu for fazer o aletamento, eu vou ver quantas aletas cabem. Enfim, vou ter que fazer uma análise um pouco mais detalhada, né? Quantas aletas cabem, o espaçamento entre uma letra e outra, meu coeficiente de convecção, né? E aí eu consigo incrementar 0,140 watts para cada aleta. Ó, eu vou fazer uma observação aqui. Eu geralmente não faço isso, mas vou fazer aqui só para você entender o lance da aleta. Vou voltar lá para a lousa, tá bom? Então, deixa eu só deixar registrado aqui, né? É, vou voltar lá para a lousa só para fazer uma observação aqui, tá bom? Vou apagar, quer dizer, parar de compartilhar aqui, lá na lousa novamente. Aí que já tá. Beleza. Espero que vocês estejam me vendo na luz aqui agora. Vai ficar curto na minha cabeça. Dá pra ver a luz assim. Tá dando para ver a minha mão aqui, né? Sim. 140 watts aqui, né? Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho uma superfície, aí você vem aqui e coloca essa letra na superfície. Tá aqui essa letrinha que você acabou de calcular, beleza? Cada letra dessa daqui, ó, vai me dissipar 0,14 watts, beleza? Então, essa letra aqui está me dissipando 0,14 watts, certo? Que é o 0,14 aqui, ó. Tá? Agora, se não tivesse a letra, você concorda comigo que essa área da base aqui, ó, eu estou pintando aqui, essa área aqui, ela é dissipar calor por convecção? Essa área aqui, ó. Qual que é o coeficiente de convecção dessa área aqui, ó? Nesse caso, 10 watts. Então, meu H aqui é 10 watts. 10 watts, beleza? Se não tivesse a aleta, essa parcela, essa área aqui, ó, que é a base da aleta ocupa, se a aleta não tivesse lá, ela ia me gerar uma taxa de dissipação, de convecção aqui de quanto? Vou calcular. Quanto que é esse QC aqui? Ó? Esse QC é o H vezes a área vezes a diferença de temperatura. Beleza? Então, a diferença de temperatura lá é 95, né? Então, assim, vamos colocar assim, TQ menos o T do TE, que é a temperatura do ambiente. A área é uma área de uma seção circular, né? Então, vai ficar assim, ó, H vezes a área, que é π, diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, você já sai do limite aqui.
Segue no limite. Depois eu ajeito aqui, ó. Certo? Então, se não tivesse a aleta, essa área da base ia continuar dissipando, né, a uma certa taxa que eu vou calcular aqui, ó. Então, que é o TQ menos meu TF. Beleza? Meu H é 10 vezes π, meu diâmetro. Diâmetro ocupado é 0,25 centímetros, ou 0,0025 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 4, multiplicado por 95 menos 25. Você está entendendo o que eu estou querendo fazer? Se a letra, ocupando esta área aqui, incrementa 0,14 watts de dissipação. Se eu tirar essa letra, essa área ela vai continuar dissipando calor por convecção. Quanto que vai ser essa parcela? Então, você tem uma ideia de quanto que realmente a letra incrementa de dissipação. Vou fazer essa conta aqui, ó. Então, 10 vezes π vezes 0,0025 ao quadrado. Ao quadrado dividido por 4 vezes 70. Olha só. Pela minha conta aqui, ó. Se não tivesse a letra, esta área aqui, ó, ela estaria dissipando 0,003 watts. 0,034, entendeu? Então, eu não tinha a letra, se eu não tiver a letra nenhuma, essa área que a base da letra ocupa dissiparia 0,034 watts. Agora, se eu fizer o aletamento, eu vou ocupar essa superfície. Essa área aqui que inicialmente estava dissipando somente 0,03 watts, ela passa, então, de acordo com a inserção da aleta, a dissipar 0,14 watts. Vou conferir essa conta de novo aqui, porque eu não conferi. Zero 25 aqui ao quadrado, dividido por 4 vezes 70. É isso aí. Se não tivesse a letra, aquela áreazinha da base ali, ó. Vou até fazer um registro aqui, ó, tá? Vou registrar uma coisa no chat aqui, depois eu vou vir aqui e vou tirar uma foto disso aqui, para vocês entenderem aí, né, a eficiência da letra. Vou escrever no chat aqui. Dissiparia cerca de. Eu tiro uma foto aqui e deixo registrado aqui na sequência. Tá? Ou se alguém puder tirar um print aí para mim, que já está no esquema aí, ó. Tira algum print aí, por favor, alguém aí, se puder. Tirei, professor. Beleza, Eu tava com o microfone bloqueado. Tá bom. Acho que tá carregando aí. Já foi, já mandei. Tá. É que aqui eu moro na Zona Leste, então demora um pouquinho para chegar as informações aqui. Eu também moro aqui. Então, aqui de Zona Leste para Zona Leste sempre tem um trânsito meio lento aí. Ó, deixa eu então, compartilhar aqui. Vou E aí pela internet, colocar Starlink para ver se melhora. Beleza. Certo? Essa é a comparação que daqui a pouco eu vou começar a fazer, tá bom? Então, se a minha superfície não tiver aleta nenhuma, essa areazinha que eu pintei aí dissiparia 3 milésimos de watts. Só que aí eu vou fazer a inserção de uma aleta nessa área, a minha diferença aí chega a ser, caramba, quantas vezes mais? Dá quase 50 vezes mais de dissipação de calor aí. 43, não tem nada. Então incrementa muito, né? A taxa de dissipação. Certo? Deixa eu fazer aqui, ó. Ponto 14 dividido por 0,0034. Está 41 vezes. Nesse caso, eu estou aumentando em 41 vezes a quantidade de calor que eu estou dissipando por esta área aí que
Se não tivesse nada, né, ia dissipar uma parcela. Aí eu coloco a aleta, incremento muito, né, a taxa de dissipação de calor. Beleza, senhores? Tá? Como é que tá aí? Eu sei que a aula de hoje foi meio que diferente das demais, né? Comecei a falar uma. Na verdade, cada aula é uma novidade, né? Vou falar assim. Isso, galera. Vamos lá. Meio-dia e 12. Tá bom. Vou dar um tempinho para a gente processar essas informações. Se tiver dúvida aí, pergunta. Se tiver muito rápido, como eu falei, me chama atenção aí, tá bom? Se não tiver entendendo, me pergunta. Eu tenho o maior prazer em responder vocês aí. Sempre que eu posso, né? Às vezes o cara faz uma pergunta aí que eu não sei responder. Mas, se eu não souber responder, a gente acha que sabe. Né, Fernanda? Bem por aí. Eu vou pro pai dos burros. É, só que aí é bom você sempre ter uma referência, né? Poxa, é, será que isso está certo? Faz sentido, né? Esses resultados que eu estou passando para vocês fazem sentido ou parece tudo muito absurdo, cara? Eu sei que, por exemplo, na aula passada, quando eu falei do raio crítico lá, né? Parece uma situação meio absurda, mas analisando o fenômeno, né? Do ponto de vista físico e matemático, é isso que aponta para gente, né? Tem um raio crítico lá, que se você não tomar cuidado, se tudo for de pequena dimensão, você vai colocar isolante lá e ele não vai ter efeito nenhum. Né? Então, agora, vamos analisar as questões aí de superfícies aletadas, né? E agora a gente começa a, a fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada aí nos processos de transferência de calor, tá? A gente não vai entrar na aula, na avaliação, né? A gente foca até essa parte aí da condução unidimensional, que é o capítulo 2 aí do Crite, tá? Aí a parte de convecção e trocadores de calor eu falo lá na segunda parte da prova, quer dizer, na segunda parte do conteúdo, né? Não, mas essa de aletas vai cair. Vai. Vai Uhum. entrar, tá? Inclusive, eu dei uma atividade para vocês aí no quiz, né? Valendo aquela pontuação. Hoje à tarde eu vou fazer uma atividade e vou colocar alguns exercícios para vocês aí fazerem, tá? Que estão relacionados lá com a parte de condução em superfícies cilíndricas, superfícies esféricas, tá? E uma parte aqui de aletas, tá bom? Só para mostrar para vocês aqui, ó, tem mais assunto para a gente falar de aleta, tá? Na verdade, tem esses dois exercícios aqui são chaves para a gente entender o cálculo de superfície aletada. Porque, veja, por enquanto, eu estou fazendo o cálculo da taxa da aleta. Quanto que a aleta perde. Então, eu preciso saber quanto que cada uma dessas aletas perdem. Se eu for colocar um conjunto de aletas, que é o que a gente vai fazer, eu não vou nessa superfície aqui, eu não vou colocar uma aleta só, não. Se eu quero dissipar, quanto maior for a minha taxa de dissipação, mais rápido o fluido resfria. Analogamente, quanto maior for é, essa taxa, porque assim, eu estou falando de superfície quente, ambiente frio. Então, eu estou dissipando calor. E se fosse o contrário, o ambiente quente e a superfície fria? Então, o fluxo de calor ia ser o inverso, né? Então, tanto se eu quiser resfriar ou aumentar a taxa de aquecimento, eu uso superfícies aletadas para diminuir o tamanho do meu equipamento. Se não tivesse superfície nenhuma aqui, ó, quer dizer, se não tivesse aleta nenhuma na superfície, eu teria uma taxa de dissipação. Aí, quando eu faço o aletamento, o incremento aí vai ser significativo. Logo, se sem aleta nenhuma a superfície dissipasse 20 watts, a hora que eu colocar N aletas, né, supondo que eu coloque 10 aletas, então eu vou ter esse valor aqui de cada aleta vezes 10, né? Professor, Oi. vai ter matéria nova semana que vem ou eu vou fazer uma Não, revisão? vou continuar fazendo exercício de aleta, a gente faz aí alguma coisa que tirar dúvida aí que ficou alguma coisa pendente aí para trás, tá?
Mas não, eu vou parar em condução unidimensional, né? Condução unidimensional, aletas faz parte da condução unidimensional, tá bom? Agora o próximo assunto é a gente começar a falar convecção, que aí eu falo só depois da primeira avaliação, tá bom? Ok, isso é uma revisão geral. Beleza. Eu vou continuar aletas, né? Aí, havendo um tempo aí, a gente tira algumas dúvidas, tá? É, faz aí algumas. Eu, sinceramente, senhores, acho que foi o Marcelo que me perguntou no começo da aula, né? Eu tinha a ideia no começo do semestre de fazer uma prova presencial, tá? Eu acho, como eu falei, não quero ficar criando falsas esperanças, mas eu acho que dificilmente a gente volte, ou, né, talvez eles esperem um tempo aí para todo mundo aplicar a primeira prova online e aí depois a gente volta. Como eu falei, eu tô aplicando prova dia 12, dia 14, né? Tem colega que tá aplicando prova dia 12, acho que tem outro colega que tá aplicando no comecinho da outra semana também, tá? Então, não sei, mas para não haver tanta discrepância, né? A turma, uma fez presencial, outra turma fez o EAD, né? Então, eu sinceramente ainda não sei como é que eu vou fazer essa prova, tá? Eu tenho, enfim, na época da pandemia, eu tinha minhas metodologias que eu aplicava, né? Lá na sala de aula, a metodologia é um pouquinho diferente, né? Meus recursos são um pouco mais manuais, né? Aqui no computador, você coloca o. Olha só, o Edgar já colocou uma planilha aqui. Vamos ver o que ele fez aqui. Me avisa. Eu ia te Beleza. falar agora, ele colocou Fechou. agora. Ele colocou Obrigado. Vamos das ver aqui o aletas. que ele fez aqui, ó. Tá bom. Você começou a colocar. Foi declarando as variáveis. Tá. Você calculou. Você colocou as funções aqui. Onde. Ah, olha só que legal. Tá bom. Você foi fazendo o cálculo para a letra 0,41. Ah, tá. Isso aqui acho que era do exercício anterior, né? Não é desse aqui agora, não. Tá bom. Beleza. Esse aqui é o cálculo da aleta, no caso, a aleta infinita, né? Beleza. Aí o desafio more. Vou até colocar aqui, ó. Desafio master. Vou colocar aqui, resgatar aqui da. O legal do EAD, né? Se a gente fizer o EAD com dedicação, né? Usando os recursos que a gente tem à disposição, tá certo? O negócio flui bastante. Cadê minha ferramenta de captura? Eu queria capturar isso aqui. Peraí. Eu acho que tem no chat, professor. Também. Não, é que eu quero pegar essa parte aqui, ó. Da minha equação. Essa equação. Isso aqui que é o desafio maior aqui, ó. Ele fez o cálculo lá, beleza. Claro que demora tempo, né? Natural que você não conseguisse fazer isso, né, em conjunto aí, talvez tão rápido quanto eu. Se você tivesse bastante habilidade, maravilha, né? Mas depois o desafio é a gente colocar essa função aí no Excel, certo? O princípio é esse, calcular o emão, aí depois tem que programar essas funções. Aqui o Excel também trabalha com funções hiperbólicas, tá bom? Ele tem seno hiperbólico aqui, cosseno hiperbólico, tá? É que eu uso, na verdade, é o WPS, né? Então, eu tenho que procurar aqui onde fórmulas aqui, ó. Inserir, cadê inserir aqui, ó? Inserir função. Aí você colocar aqui, ó, seno hiperbólico, sem H aqui, ó. Ele mostra aqui, tá vendo? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tá lá a função, tá vendo? O acos hiperbólico é a função inversa, tá bom? Lembra que eu usei a tangente hiperbólica? O inverso da tangente hiperbólica? Tá bom? Então a tangente hiperbólica, tangente hiperbólica, tá aqui, ó. Tan hiperbólico. E a função atan hiperbólico é o inverso da tangente hiperbólica. É aquele cálculo que a gente fez no exercício anterior. Então, aqui no Excel, se você for usar aqui, tá? Para otimizar essa função, aí a função inversa, ela chama atan. Atan é o inverso da tangente hiperbólica, inverso do cosseno hiperbólico, tá? E por aí vai. Então, o Excel é uma ferramenta que, puxa, vale a pena a gente investir um tempo aí e aprender legal a mexer, tá bom?
Daniel, tá, vai apresentar. Na Beleza, última senhores, célula eu coloquei toda a função. Ela tá toda tá toda. nessa Ah, hora. legal. Deixa eu ver aqui o que você fez aqui. Essa aqui em amarelo? Ah, aqui, beleza. Ah, beleza. Ótimo. Só que aí, vamos ajustar os parâmetros aqui, ó. O H é 10, o diâmetro é 0,25. O que é o θ aqui? A temperatura. Isso, é o TX menos T infinito. Ah, tá bom. Aqui é o TX, tá bom. Aqui é o Mzinho. O L 0,025. M vezes 0,015. Tá, ok. Tá tudo certinho aí. Certinho, beleza. Aí o Excel, olha que interessante aqui, ó. O Excel ele vai trabalhar com todas as casas decimais, né? Não tem arredondamento nenhum aqui, né? Então esse resultado aqui é o que chega mais perto do teórico possível, né? O resultado teórico possível. 1,141. A gente fez com 4 casas decimais, aí ficou com 1,44, né? Não, 1,140. Não, 0,140. É isso aí, ô Edgar. Parabéns aí, tá? Pela agilidade aí, pelo conhecimento aí. Se você, enfim, pegar essas planilhas, depois for ampliando ela, né? Dá para fazer bastante coisa aí, tá bom? A análise que eu vou fazer agora na sequência. Beleza, gente. Daniel, tá. Eu vou fazer. Como a gente ainda tem mais uns 25 minutos aí, não, 35 minutos, né? Eu vou comentar. Vou comentar, não, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. O 10 ou o 9? Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom? E a ideia do 10 é análoga à área da base. Já tô, 0,5 pode dissipar calor a uma taxa de 4 a. Ela deverá ser instalada em um dispositivo que tem uma área disponível de 0,3 metros quadrados, de modo que aumente a taxa de resfriamento em 4 vezes o valor inicial. Se o coeficiente de convecção é 17 watts por metro quadrado Kelvin, a temperatura da placa é 120 e a ambiente é 20 graus Celsius, determine o número de aletas a ser fixada na placa. Veja, não preciso fazer o cálculo da taxa de dissipação da aleta. Esse dado já está informado para a gente. Ó. Cada aleta, então, dissipa 0,4, quer dizer, 4 watts. Certo? A área que eu tenho disponível para fazer a instalação dessa aleta é 0,3 metros quadrados. Então tem uma área relativamente grande aí, né? Se comparada com a área que a aleta ocupa. Aquela área da base da aleta, né? Lembra aquele cálculo que eu fiz lá, tal, a parte lá? Tá? Então a área da base da aleta ocupa 1,510 a menos 4 metros quadrados. Então tem uma área relativamente grande, né? Para colocar mais de uma aleta. Só que eu quero aumentar a minha taxa de dissipação em 4 vezes o valor inicial. Certo? Então, eu vou determinar quantas aletas eu vou ter que inserir para chegar na taxa inicial. A taxa inicial seria a superfície de 0,3 metros quadrados sem aleta nenhuma. Então, se eu não tiver aletas sobre a superfície, essa área de 0,3 vai estar conveccionando calor a uma taxa a um coeficiente de 0,17 watts. Certo? Então, se não tiver aleta nenhuma, eu calculo quanto que é essa taxa. Vamos falar que isso aqui deu 40 watts. Certo? A superfície sem aleta nenhuma vai dissipar 40 watts. Só que eu preciso aumentar a taxa de dissipação em 4 vezes o valor inicial. Então, se sem aleta era 40 watts, eu vou multiplicar isso por 4, vai dar 160. Então, eu vou ter que espalhar X aletas de tal forma que o resultado final dê 160 watts.
Beleza? Tenta processar essa informação aí na sua mente aí, ó. Tenta fazer um croquis. Primeiro passo, faz um croquis. Segundo passo, calcula quanto que a superfície dissipa sem aleta nenhuma. Aí o terceiro passo, a gente vai colocar X aletas aí até que a minha taxa de dissipação aumente em 4 vezes. Beleza? Então tenta esquematizar esse exercício aí no seu caderno. Deixa eu colocar no chat aqui, ó. Eu vou lá apagar minha lousa aí para depois comentar esse exercício aí. Isso. E sem aletas, certo? Depois multiplicar este valor por 4. O passo Que vai dar seguinte, em vários, né? tudo em watts. Que é o que desejado, né? Do resfriamento. Resfriamento. Ou seja, eu quero saber, né, esse quelinha, eu vou chamar de quelinha, ele vai ser o Q vezes 4. O professor, não Oi? tá aparecendo a lousa, tá bom? Eu tô ligando agora ainda. Eu tô saindo do Ah, Teams tá. aqui, carregando aqui agora. Então já vai aparecer. Peraí. Tá bom.
Só resumindo algumas informações aqui e a gente começar a resolver. Bom, então, um resuminho das informações que a gente tem. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo, está compartilhando. Só conferir se está compartilhando o áudio. Tá, beleza. Então, a ideia é a seguinte. E a superfície de 0,3 metros quadrados está exposta à área ambiente, a uma temperatura de 20 graus, dissipando calor por convecção a uma taxa de um coeficiente de 17 watts. Vou fazer um cálculo de quanto de calor essa superfície dissipa sem aletas. E aí depois eu vou começar a colocar aletas. O que vai acontecer? Eu vou incrementar tantas aletas, N aletas, de tal forma que a minha taxa de dissipação total seja 4 vezes a superfície sem aletas. Tá? Então, vou colocar assim, ó, primeiro passo. Primeiro, preciso saber qual é a taxa de dissipação da superfície sem aleta. Então, o Q da superfície, vou colocar assim, ó, sem aleta, beleza? 100. Vou deixar assim, só para simplificar. Tá bom? Então, o Q da superfície sem aleta vai dissipar calor basicamente por convecção. Então, é o H vezes a área vezes a diferença de temperatura. O quente para o frio. Beleza? A gente tem essa informação. O H é 17, a área é 0,3, e a diferença de temperatura. A superfície está a 120 e o ambiente está a 20. Beleza? Então, essa taxa de dissipação da superfície sem aletamento, sem aleta, vai dar quanto aí? Então, se eu não tiver aleta nenhuma, a superfície... 510. Isso. Vezes 100. Vamos. 510? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. 510, professor. Não, é que minha calculadora fez errado aqui. A área é 0,3 vezes 100. 510 watts. Beleza. Então, se eu não tiver... Oi? Eu falei, eu acho que fiz errado aqui. Eu fiz 2 calculadoras até. Não, tá certo. Tá 510 watts, né? Beleza? 17 vezes 0,3 dá 5,1 vezes 100, 510. Fechou. Aí vezes 4 dá 2040. Isso. Só que aí é o segundo passo. É. Isso aqui eu precisava saber. A superfície sem aleta nenhuma vai me dissipar 510 watts. Aí o segundo passo, certo? Ó, segundo passo aqui, ó, eu quero saber o número de aleta N, né? Tá o quê? Vou chamar assim, essa taxa de dissipação que eu quero agora, ela vai ser 4 vezes, então, a taxa da dissipação. Vou colocar assim, ó, esse Q', para simplificar, é o Q da superfície com aleta. Beleza? Então, vou chamar simplesmente de Q', tá? Então, esse Q' aqui, ó, esse Q', ele vai ser 4 vezes a taxa da dissipação da superfície sem aletas.
Ou seja, essa taxa que eu preciso começar a dissipar, então, é de 2.040 watts. Beleza? Então, eu preciso fazer esse incremento. Minha superfície, se ela tem 500 watts. Preciso quadruplicar esse valor. Então, minha taxa, agora, ela vai ter que bater 1.040. Como que eu faço isso? Ó, eu vou representar algumas aletas, tá bom? Então, imagina aqui, tem a superfície, vou colocar 3 aletinhas aqui, ó, só para a gente ilustrar, beleza? A princípio, 3 aletas aqui, ó. Então, aqui está a aleta 1, a aleta 2, a aleta 3, beleza? Cada uma delas aqui vai ocupar uma área na base, né? A minha superfície está aqui, beleza? Fazer mais ou menos proporcional. Claro que eu só estou colocando 3 aletas aqui, né? Mas cada uma dessas aletas aqui, ó, ocupa uma área. Então, obviamente que vai caber bem mais do que 3 aqui, tá bom? Então, esse quelinho aqui, ó. Presta atenção agora, gente. O que é comum o pessoal fazer? Poxa, cada aleta aqui, ó, contribui com 4 watts, beleza? Aí o cara faz o seguinte, ó. A diferença de 510 para 2.000 vai dar 1.530. Aí o cara pega 1.530 e divide pelo 4. Certo? Aí ele vai chegar no valor aí, 300 e alguma coisa aí, tá bom? Mas está errado. Por quê? Veja, este Q, vou chamar esse Qlinho aqui, ó. Este Qlinho, você concorda comigo, ó, que esse Qlinho, que é a placa total, ela tem que incluir a taxa de dissipação de uma aleta, que é o chamado, eu chamei de Q, certo? Então, você concorda que eu vou ter N aletas aqui, beleza? Então, vou colocar o número N aqui, multiplicado o Q da aleta. Q da aleta. Beleza? Só que, veja, até deixei só 2 aqui de propósito, tá? 3, na verdade, né? Você concorda comigo que toda essa área que está sobrando aqui, ó, ela vai continuar transferindo calor por convecção? Inclusive essa área que está entre as aletas aqui, ó. Beleza? Então, você tem uma parcela de aleta, dissipação, né, de cada uma delas, que é 4 watts, mais quem? A quantidade de calor que ficou disponível para conveccionar nessa área verde, tá? Então, vou chamar esse QC aqui, ó. Vou colocar essa área verde aqui, ó. Ela libera uma quantidade de calor por convecção, que é esse QC, ó. A área verde, então, libera esse QC. Então, mesmo fazendo aletamento, essa área que sobrou, ela continua perdendo calor. Tá bom? Eu só estou reduzindo o tamanho dela. Se eu tiver sem aleta nenhuma, a minha área disponível aqui é 0,3 watts. Eu vou ter X aleta. Cada X aleta aí vai cobrir uma área tanto. Se eu somar todas, então eu vou ter que descontar essa área que ficou coberta aqui, né? Essa área da base aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Esse Qlinho, você já sabe, tem que ser 1.040. O Q da aleta, você sabe também, esse cara quer 4. Eu preciso determinar qual que é o número N. Só que também tem uma parcela de calor que fica conveccionando aqui na superfície que sobrou. Beleza? Esse QC aqui, ó, vou detalhar ele aqui. Ó. O que é esse QC? Você concorda que o QC é o meu coeficiente de convecção vezes esta área, vou chamar essa área aqui, ó, de A'. Beleza? Então, vezes 1 A'. Por que A'? Porque esse A', eu vou ter que descontar a parcela de cada uma dessas bases, certo? E aí, continuo multiplicando aqui por TQ menos meu TF. Tá bom? Então, como que eu chego no A'? O meu A' é igual a linha para cá. Você concorda que o A' é a minha área total, 0,3, menos a quantidade de aleta que eu tenho, que vai ser o N, multiplicado pela área da base da aleta. Cada uma dessas aletas aqui, ó, ocupa uma área de 1,5, 10 a menos 4. Então, essa área que sobra aqui, ó, é a área total, que é o 0,3, menos
a área que as N aletas cobriram. Então, é N vezes a área da base. Fechou? Então, estou equacionando, beleza? Logo, quem que é o QC aqui, ó? Então, meu QC, eu vou substituir. Meu QC é o H vezes o A'. Quem que é o A'? O A' é a área menos N vezes a área da base da aleta, multiplicado por TQ menos TF. Certo? Então, agora eu vou substituir nessa expressão aqui, ó. Então, meu Q', acho que já está acabando a lousa aí, né? Acabou mesmo. Deixa eu abaixar aqui, ó. Beleza? Então, esse Q' é igual. Eu vou destacar a minha variável aqui agora, tá bom? Vou deixar a minha variável aqui que eu preciso descobrir, que é o N. Beleza? Então, onde aparecer N aqui, vou colocar em roxo. Ó, N vezes o Q da aleta, que a gente sabe que é 4 watts, né? Aleta. Então, é N vezes o Q da aleta. Mais a minha parcela da convecção. O que é a minha parcela da convecção? Então, é o H vezes a área total menos N vezes a área da base, multiplicado por TQ menos TF. Quem tem incógnita? N. Resolve essa equação para incógnita N. Beleza? Vou colocar valores aqui, ó. Certo? E aí, eu acho que você faz do jeito que você achar melhor, tá bom? Porque se eu for fazer algebricamente, qual que é a sequência aqui, então? Ó? Se eu for fazer algebricamente, tá? Eu vou pegar agora esse H e multiplicar aqui dentro, fazer a distributiva. Aí depois eu multiplico, faço outra distributiva aqui, ó. Tá bom? Eu vou deixar indicado algebricamente aqui, ó. Tá? Vou deixar indicado algebricamente aqui, ou se não, a partir daqui, ó, você teria que começar a colocar os valores. Aí eu deixo indicado aqui do lado, tá bom? Então, só para a gente algebricamente equacionar esse problema, beleza? Então, aqui vai ficar N vezes o Q da aleta, mais, aí aqui você compara comigo, ó, esse H vai multiplicar o A, então vai ficar assim, ó, H vezes a área, e o H multiplicado por aqui também, então vai ficar menos H vezes N vezes a área da base, certo? Ó, eu só apliquei essa distributiva aqui, ó. Só que tudo isso aqui multiplicado pelo TQ menos TF. Beleza? Vai dar mais trabalho se eu for fazer algebricamente isso aqui, ó. Porque eu vou ter que aplicar de novo. Surgirão 4 termos aqui, ó. Esse vezes TQ, esse vezes TF. Esse valor aqui vezes TQ, esse valor vezes TF. Tá? Então, algebricamente, eu continuo e eu equaciono em função de N. Ou, vou colocar os valores aqui, ó. Ou, você já vem colocando os valores e resolve. Talvez aqui seja mais prático. Não vou ficar gastando muita álgebra aqui, tá bom? Mas o ideal aqui seria, então, ó. Quanto que é o Q'? Meu Q' aqui é 2040, ó. 2040. Igual. O N, que é a minha incógnita, acho que é bem mais fácil fazer assim, ó. Então, vou colocar N. A taxa de dissipação de calor de uma aleta é 4. Beleza? Então, o Q dessa aleta aqui é 4. O H. Quem que é o H? O H é 10, né? Não, o H é 17. Vai ficar 17 vezes a área. Quanto que é a área? 0,3. Área total, certo? Menos a minha incógnita, que é N, vezes a área da base. Pô, a área da base foi dada para a gente aqui, ó. Vezes 1,5 vezes 10 a menos 4. Tudo isso aqui multiplicado por TQ menos TF. Aqui, ó. Então, TQ, quanto que é o TQ? É 120, né? 120 menos 20. Certo? Aqui seria a solução numérica, ó. Solução numérica. E daqui para baixo seria a solução algébrica. Solução algébrica. Beleza? Eu posso equacionar esse exercício para deixar ele na forma de uma expressão. Ou já dar a resposta, tá? Que é o que eu vou fazer aqui para finalizar esse exercício aqui, ó.
Eu vou começar então a fazer essas contas que eu tenho aqui. Acho que está dando para ver ali, né? Tá. Depois eu capturo tudo aí. Então eu tenho aqui, ó, 2040. Vou voltar por aqui. Aqui eu tenho 4 vezes N, né? Vou deixar o N o número na frente, só é 4 vezes N. Aqui eu tenho, ó, 17 vezes 0,3 dá 0,5, né? Quer dizer, dá 5,1, ó. Esse valor, esse cara vezes esse aqui, ó. Isso aqui então dá 5,1. Aí aqui vai ficar mais 17 vezes N vezes 1,5, tá bom? Então, vou fazer essa conta aqui, ó. 17 vezes 1,5. 17 vezes 1,5. 1,5. XP menos 4. Menos 4. Vou dar 2,55. 17 vezes esse cara aqui. Então, assim, ó, dá 2,55 vezes 10 a menos 3. Menos 3. Multiplicado aqui, eu já vou fazer a conta, tá certo? Aqui vai ficar 100, certo? Multiplicado por 100. Fechou? Sim. Agora fica mais fácil. Opa, faltou o Nzinho aqui, ó. Esse do N aqui, senão vai dar errado a minha equação. Tá? É 2,55, 10 a menos 3, vezes o valor de N. Tá. Vezes o N. Aqui fora, vezes 100. Certo? Vou aplicar de novo a distributiva. Então, 4 vezes N. Aqui fica, ó. 5,1 vezes 100 dá 510, né? Então, dá 510 mais. Opa, tinha um menos. Aqui é menos, ó. Desculpa, ó. Aqui é menos, ó. Aqui é menos. Então, menos. Menos. Aí vai ficar 255, 10 a menos 3 vezes 100. Vai cair duas potências aqui, né? Vai ficar 10 a menos 1. Vai ficar assim, ó. 2,55 vezes 10 a menos 1. Bota isso aqui multiplicado por N. Beleza? Abrir a expressão aí. Fechou? Então, tudo isso aqui igual 2040. 4N menos 2,55N, isso aqui vai dar. Ó, eu vou passar o 510 lá para o começo. Vai vir negativo, né? Então vai ficar assim, ó. 2040 menos o 510 igual. Aí fica 4N menos isso aqui, que vai dar 3,45 vezes 10 a 3,45. É isso? Não, não é 45 não. 4 menos 2, 654. Fazer a conta aqui, dá para não ir errada de besteira. Nessa hora, essas contas parecem atenção. Vamos ver. Isso dá 3,745. Aqui é 3,745 vezes N. Vezes o N. Logo, eu concluo que meu N vai ser quem? Ó? 2040 menos 1.500, menos 510, dá 1.530. Dividido por 3,745. Vai dar 408,54. Ou seja, né, vou colocar números inteiros de aleta. Não vai fazer uma aleta fracionada aí, né? 400 como O meu deu N 5, aqui, 409? 409. Tá. Aí eu teria que distribuir 409 aletas nessa superfície para poder aumentar a taxa de dissipação em 4 vezes. Vou tirar um print aqui e coloco no chat aqui, peraí. Eu estou postando aí, então.
Tá indo. Fui. Beleza? Ó, para gente finalizar, então aqui na sequência, eu vou fazer mais exercícios, né? Aula que vem eu vou continuar fazendo os exercícios aqui, tá bom? E lá no finalzinho, tem alguns exercícios que eu já tinha mostrado para vocês, tá bom? Ó, lista de exercícios extra classe, tá? Agora já tem algumas questões aqui que a gente consegue falar. Já tem algumas questões aqui que são aletas, né? A partir do 7 aqui, ó, são aletas, conteúdos do perfil, são exercícios do perfil de aletas. 7, 8, 9, tá? Aí eu fico, na aula que vem, faço mais alguns desses exercícios aqui, mostro mais alguma parte da teoria ali, e aí a gente fecha, tá bom? Professor, põe aí no 9 rapidinho, só para eu dar um print, porque eu acho que o senhor fez um destaque ali, eu gosto de... No 9... O exercício 9 aqui, né? É isso que o senhor resolveu agora. Ah, do exercício que eu resolvi agora, né? Ah, tá, isso. Não, pensei que fosse do Isso. exercício da... Ixi, meu Teams travou, aconteceu isso no sábado também, ó. Tá vendo meu mouse aqui, ó? Não consigo mais interagir com o Teams, ó. Tá vendo, ó? O que tá acontecendo? Eu tive que sair e entrar novamente, ó. Eu consigo Eita. mexer nos outros aplicativos que eu tenho aqui, mas na hora que eu volto pro Teams, ele não me deixa mais mexer aqui, ó. Inclusive, eu não consigo ligar o microfone, câmera, nada. Vou dar um boot aqui, ó. Espera aí que eu já entro rapidinho na sequência aí. Tá bom. Eu só vou ligar o gerenciador aqui, fecho o Teams e eu abro novamente e ele aparece. Ainda bem que só aconteceu isso agora no final. No sábado aconteceu umas 3 ou 4 vezes isso. Estranho, né, professor? Para mim aconteceu no TCC, no dia da apresentação, que tinha uma apresentação online e o Teams travou. Ontem. Ó, então, acho que o Edgar tinha falado, né? Não sei qual era a observação que você tinha. Isso, professor. O exercício 9, por favor. O Teams abre 300 janelas aqui. A hora que eu preciso, tá aqui, ó. Qual que era a observação que você tinha feito? Bom, Não, eu ia pedir pro senhor... deixar aqui na tela. o senhor colocar lá o descritivo do exercício 9, que eu acho que tinha uma marcação lá, eu queria anotar. Ah, tá, você quer o... Tá o aqui também na linha de descritivo. chat, aqui, ó. Ah, eu não coloquei, né? Não? Entendi, é verdade. Esse eu passei batido aqui, fui fazendo exercício, né? Não, esse aqui é da... Não, esse aqui não é, não. Esse é o Ele da colocou lista, né? sim, ele colocou, ó, vou botar de novo aqui. Tá sim, professor, o 9 tá. Tá? Olha, Enunciado, né, do é o exercício. Edgar, coloquei de novo. Tá aqui em... Eu coloquei agora a questão Colocou? Tá 9. bom. Ah, tá, obrigado. Tá bom. Fechou. Mas tá no material, né?
Só Ah, é que não, é falar que esse aqui. daqui tinha um destaque, né? Eu só Tá. queria ver o que o senhor tinha destacado para ficar atento nas. Minha sugestão, ó, toda a informação que for passada para vocês aí, grava, né? Faz uma marcação aí que fica mais Sim. fácil de você identificar essa grandeza aqui, o que que é? Isso aqui é a área, isso aqui é o cadaleta, isso aqui é a área da base, né? Convecção, certo? Então eu acho que é interessante. Pegou o enunciado ali, destaca as grandezas informadas. Beleza, senhores? São 1 hora, 2 para 1 no meu relógio. Está na hora da gente almoçar, né? Hoje foi pesada a aula, né? É. Tá Hoje bom. foi bastante conta, né? Mas faz parte, certo? Vocês escolheram vir estudar a área de exatas, então você quer ser um exatoide? Vamos caminhar nesse vale da luz do conhecimento, não da sombra, né? Vamos transformar esse vale das sombras aí em conhecimentos. Professor, atualizei a planilha, tá? Do raio crítico lá e a da Legal. letra também. Fechou. Para ajustar o eixo lá Beleza. do gráfico. Uhum. Maravilha, Edgar. Aqui é o da letra, né? Isso. E aqui é o do raio crítico. Fechou. Professor, eu vou Oi. precisar sair, tá bom? Não, mas já tá na hora de Obrigado gente pela sair mesmo. aula. Eu também vou ter que sair. Obrigado, gente. Obrigadão aí pela participação, pela atenção de vocês. E tô aí. De pé e a Ok, ordem. professor. Obrigada. Valeu, Obrigado. gente. Até. Valeu. Até mais, professor. Até mais, pessoal. Obrigado, Edgar. Por nada, eu que agradeço, professor. Essa aula foi de ser doido. Tô até tonto agora. Vai lá comer, encher a pança, Não, primeiro eu descansar um preciso pouquinho. comer daqui uns 40 minutos. Primeiro eu preciso voltar para a realidade. Porque Raciocinar tudo, né? essa aula aqui é. Nossa Senhora. É legal. É um desafio, cara. Eu acho que Transcal é um desafio que a gente tem que aprender. Não Quem dá tá para na aula. fechar o olho 5 minutos. Fechou, já era. Até mais, obrigado. Valeu. Valeu, valeu. Ô, Falou, Fábio, não. Foi não. aquele negócio lá que eu falei da piscina não deu certo, não. Os caras vão colocar lá um chiller, um rejeito do. Já vão colocar um trocador pro chiller. Aham. Eles não vão tirar as placas lá solares e vão Recuperar o colocar calor do chiller. o trocador do chiller. Não sei, pô, a piscina é gigante, meu. Tem 900 metros cúbicos de água, uma, e a outra tem acho que 300 e tanto.